Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais um Alesp em Pauta. No programa de hoje falaremos sobre doenças respiratórias, isso mesmo, sabe por quê? Existe uma lei estadual de número 12.749 de 2007 que institui a Semana Estadual de Educação e Conscientização sobre a importância das doenças respiratórias, criada e instituída aqui pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Para falar sobre esse assunto, hoje converso com o Dr. Leandros Sotiropoulos, otorrinolaringologista do Hospital SEMA. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos a sua presença. Doutor, vamos começar falando, e na verdade eu te perguntaria quais seriam ou quais são as principais doenças respiratórias. Mas dado ao caos que nós vivemos atualmente climático, né, essas doenças têm sido agravadas? Têm sido agravadas. O clima realmente é um fator que causa um agravamento nessas doenças que outrora não se manifestavam como se manifestam atualmente. As doenças respiratórias a gente pode dividir em dois grupos basicamente, né? As doenças agudas e as doenças crônicas. As doenças agudas são aquelas doenças que têm uma evolução mais rápida, com até por volta de 3 meses de tratamento. E existem as respiratórias crônicas que têm uma evolução mais lenta, mais demorada, e o tratamento ele passa de 3 meses e eventualmente pode se estender por anos ou pela vida toda, né? Em cada grupo desses, das agudas e das crônicas, existem as determinadas patologias, como por exemplo nas doenças agudas, que é o que a gente mais visualiza hoje. O resfriado comum, que é a forma mais branda, a gripe, a rinite aguda, pneumonia, a bronquite, a sinusite. Então são esses os itens, as patologias mais frequentes nas doenças agudas. As crônicas, aí a gente pode entrar com a asma, com a rinite crônica, a própria sinusite pode ser cronificada, a tuberculose, que já tem um tratamento mais extenso, e basicamente são essas daí. E os grupos que mais sofrem? São os idosos, são as crianças? Para a gente saber, são homens, são mulheres? Tem um perfil? Os grupos que mais sofrem basicamente são crianças, idosos e os imunossuprimidos. Esses são os 3 grandes grupos nas quais incide de maneira que haja necessidade de uma atenção mais especial. Agora, além dessas oscilações climáticas, né, que a gente vive, ou um calor muito intenso seguido de um frio muito intenso, a gente tem também a questão da umidade do ar, cada vez mais baixa também, somada à poluição. Como que isso agrava ainda mais quem já tem algum tipo de doença respiratória, como asma, bronquite? A secura do ar, ela agrava da seguinte maneira: quando você inala um ar muito ressecado, ele faz com que as secreções da via respiratória... Então vamos parar um minutinho e começar. Anatomicamente, a gente pode dividir no nariz, cavidade nasal, a faringe, que é dividida em 3, mas eu não vou dividir aqui no momento, então, em termos grosseiros, cavidade nasal, faringe, laringe, brônquio, traqueia, brônquios e pulmão. Nessa via respiratória, que eu enumerei com esses segmentos, existe uma secreção, o muco. Quando você respira um ar muito seco, esse muco ele começa a se ressecar e ele começa a tornar, ele fica mais viscoso. Essa viscosidade alterada é um dos fatores que já propicia facilita a infecção. Então, quando você está em determinados ambientes, que o ar ele é muito seco, por isso que se recomenda a hidratação. Que a hidratação tem que ser feita com água, não é com outros líquidos. O que hidrata é a água. A água, quando você toma, a hidratação, ela fluidifica essa secreção, ela deixa ela menos viscosa
e a fisiologia da árvore respiratória ela fica preservada, sendo mais fácil para o organismo combater algum agente etiológico, algum patógeno que eventualmente possa agredir e desencadear alguma infecção. Então, quando você tem esses ambientes ressecados, a umidade do ar relativa baixa, que acontece, associada a poluentes, associado a ambientes com ar-condicionado. Então, tem uma série de fatores hoje na nossa vida cotidiana que são fatores que vão minando, né, a resistência da árvore respiratória. Em contrapartida, a gente precisa fazer alguma coisa para contrabalançar isso daí. A hidratação é fundamental, mas realmente o que você falou é isso. O ar seco, realmente ele prejudica bem. E a questão do uso de umidificadores no ambiente, por exemplo? Tem pessoas que recorrem até algumas técnicas caseiras, né? Colocar algumas bacias, por exemplo, com água em algum canto, embaixo da cama, ou às vezes até mesmo garrafas abertas com água dentro do carro, cortadas na parte de cima. Isso funciona, doutor, ou é mais mito? Ele funciona, mas isso é uma coisa que precisa ser feita com uma certa cautela, porque o excesso de umidade, ele favorece o crescimento de outras coisas que podem piorar a sua saúde. Por exemplo, o fungo. E aí você começa... O fungo é um dos fatores que pioram a rinite, pode desencadear sinusite. Então, dependendo de quanto você umidifica o local, você pode propiciar o crescimento fúngico, e aí a coisa complica. Mas, de maneira geral, melhora. O senhor citou, por exemplo, essa questão do fungo, né, que pode ser um agressor para quem tem doença respiratória. Quais são outros fatores agressores, além do cigarro também, por exemplo? Fatores são inúmeros. Então, o cigarro que você falou, a poluição ambiental, os fungos, existem medicamentos, existem alimentos, uma série de coisas. Hoje o que a gente visualiza muito, desencadeando doença respiratória, isso não estou falando na minha prática, no meu dia a dia, que você manipula pacientes que têm esse tipo de afecção, investiga, e você acaba chegando no fator alimentar, porque hoje tem muitas pessoas que têm alergia, por exemplo, a glutamato monossódico, amarelotratrazina, e isso daí incide na grandíssima maioria desses alimentos processados, que são altamente consumidos. E aí você começa a visualizar uma série de desencadeamentos na via respiratória, etc., por conta desse fator alimentar. Você investiga, por exemplo, o ambiente, você investiga inalatórios, você investiga uma série de coisas e não consegue fechar um diagnóstico. E aí, quando você envereda por essa linha, você acaba chegando justamente nesse fator alimentar aí, que é uma das coisas que desencadeiam. Aí a gente coloca, por exemplo, a alimentação como um fator externo, digamos assim, né, doutor? As doenças respiratórias, elas podem ter alguma base hereditária? Podem. Podem ter a base hereditária e existe o agravo dessas pessoas que têm essa condição hereditária, os fatores externos acabam agravando e facilitando a coisa de maneira com que ela progrida muito mais frequentemente, numa velocidade maior. Você perde o equilíbrio com esses fatores externos justamente nessas pessoas que têm o fator hereditário presente. Então, esses grupos, principalmente, precisam se ater à alimentação, à higiene, a ter uma vida ativa, de atividade física constante, porque a atividade física constante é um dos fatores que promovem a sua imunidade, fazem com que o seu sistema imunológico trabalhe de maneira mais eficaz. Então, tudo isso é muito importante nesses grupos aí que já têm a hereditariedade
carimbada. A gente acaba ouvindo, né, algumas pessoas que têm doenças respiratórias falarem que, dependendo da geografia, né, do lugar, ajuda. Então, ou próximo do mar, ou longe, ou, de repente, num lugar de mais montanha, isso pode ser melhorado ou piorado, atenuado. Existe, doutor, essa relação? Existe. Com certeza existe. Por exemplo, em Campos do Jordão, antigamente, lá na década de 50, tinha um sanatório, que era um dos lugares onde se tratavam os tuberculosos, justamente pela condição favorável que o ar tinha lá, né? O ar puro, toda aquela condição montanhosa propiciava uma condição ideal para esse tipo de tratamento. O mar, em relação a isso, também ele é importante, porque ele deixa o ar mais úmido e a salinização do oceano na vida ribeirinha, né, beira-mar, ela faz com que a fisiologia da árvore respiratória trabalhe de maneira mais fluida, né? E aí, doutor, aquela pergunta, né? Quem tem asma ou quem tem bronquite ou algum tipo de doença respiratória dessa natureza, em muitos momentos da vida pode ser que melhore. E aí fale, eu tinha ou eu tive quando eu era pequeno. Ou seja, existe essa cura ou não? A doença apenas fica adormecida e em algum momento da vida, se estimulada, dependendo dos fatores, pode voltar a cometer essa pessoa. Existe isso que você está falando, realmente acontece. Numa determinada fase da infância e do começo da juventude, você manifestar esses quadros respiratórios e ter uma melhora espontânea e não aparecer mais durante a vida adulta. Isso realmente acontece, né? Então, porque o corpo ele passa por um período de transição e não só a imunidade, mas toda a parte fisiológica, ela vai se transmutando ao longo dos anos da infância para a puberdade, etc. E existe essa possibilidade que acontece com uma relativa frequência. Você tem uma incidência de quadros até relativamente graves, de falta de ar, de necessidade de procurar um hospital para coibir esse quadro devido à intensidade dele, e numa determinada fase ele vai se abrandando e desaparece e você passa a vida adulta sem ter mais absolutamente nada. Realmente acontece isso. Agora, isso não significa que está curado, né? Que essa pessoa está curada, ou seja, que ela está livre dessa doença respiratória. Existem dois grupos, né? Esse grupo que se livra, existe a pessoa que já tem esse tipo de condição e necessita realmente de cuidados. E aí é o que você falou. Você, num determinado ponto, a doença ela se acalma. Mas algum tipo de estímulo externo ou algum tipo de patologia, mesmo doença de respiratória, alguma gripe, um resfriado ou uma sinusite, alguma coisa que causa, pode gerar a reagudização desse quadro que estava dormente outrora. O senhor citou aí, por exemplo, né, os resfriados, as gripes, a gente tem enfrentado muito, né, isso de alguns anos para cá tem se tornado muito frequente, né, casos cada vez mais graves, mais sérios. Hoje, essas são as principais doenças respiratórias que acometem a maior parte da população, doutor? Ou não? Ainda tem outras que figuram mais? O resfriado comum é o principal. Depois, o que incide logo na sequência é a gripe, porque um percentual considerável desses resfriados, eles se complicam e você acaba desenvolvendo um quadro mais intenso, né? A gripe, basicamente, ela é pelo VCR, que é o vírus sincicial respiratório, o influenza. Esses vírus, principalmente, são os que fazem esse quadro gripal de maneira sazonal, incidindo num grande percentual da população. Por isso que é importante, nesse caso principalmente,
a carteira de vacinação está em dia, porque o vírus ele tem uma mutação muito rápida, né? O que está causando hoje não é o que vai causar amanhã, nem foi o que causou ontem. Então, as vacinas, elas precisam ser, a imunização, ela precisa estar de maneira em dia. Aí, aproveitar o gancho que o senhor deu sobre a questão da vacinação, né, a importância. Hoje a gente tem a vacina da influenza, que deve ser repetida anualmente, até por conta dessa mutação do vírus que o senhor trouxe para a gente. Mas, infelizmente, a gente acompanha que, de alguns anos para cá, essa adesão à vacinação, não só da influenza, mas de diversos outros tipos, tem piorado, ou seja, tem regredido um pouco. Qual a importância, né, doutor? Não é difícil a gente ouvir pessoas, claro, de repente, que tem um pouco menos de informação, falar, não, eu não vou tomar a vacina da gripe porque eu vou ficar doente, né? Ou eu vou apresentar o sintoma. E, enfim, não existe essa conexão, né? Você tomar vacina e ter algum tipo de agravo pela vacina, essa possibilidade existe, né? Que é a reação pós-vacinal. Isso pode acontecer. Agora, não deveria ser um fator inibitório para você deixar de se vacinar por conta disso, né? Porque essa reação também vacinal, ela é uma coisa que tem alguns fatores que facilitam isso acontecer. Que é justamente a maneira como você se alimenta, a maneira como você se hidrata, a maneira como você se exercita, tudo isso. Então, não é questão que um corpo é melhor do que o outro. É como você trata o seu corpo. Então, esse tipo de postura, sinceramente, eu desaprovo esse tipo de... Mesmo porque, a partir da hora que isso acontecer, isso que você colocou realmente é um alerta que tem que ser feito, é uma tecla que tem que ser tocada realmente, porque a partir da hora que você perde o interesse pela vacina, ou seja, essa adesão, ela começa a ser diminuída, a gente vai começar a ter outras coisas voltando. Poliomielite, que já está extinta. Então vai ter uma série de outras coisas que ficaram lá atrás, que vão começar a incidir com outros quadros, justamente por causa disso. Então, assim, eu vou tomar uma gotinha para quê? Não é que você vai tomar gotinha para quê? Não tem. Não tem porque toma. Porque a partir da hora que deixar de tomar, vai ter. Então, essa vacina, voltando na vacina da gripe, é interessante porque é uma das principais causas de morte no planeta, é a doença respiratória. E aí o influenza é um deles. Se eu não me engano, é o quarto ou quinto em morte no mundo, é a gripe. E aí, quando a gente, falando agora sobre uma outra questão, uma outra doença respiratória também, que a gente tem ouvido falar cada vez mais, principalmente entre o público infantil, digamos assim, é a chamada bronquiolite. O que seria a bronquiolite, doutor? E também tem se falado muito nas redes sociais e também, enfim, tem uma onda nova, né? Essas ondas, modismos que aparecem e desaparecem, da chamada vacina contra a bronquiolite que pode ser aplicada. Então, o senhor conhece? Existe essa eficácia? Olha, a bronquiolite é uma coisa que acontece já faz um determinado tempo. Não pode ser que ela esteja sendo mais noticiada ultimamente, mas é um quadro que ocorre há muito tempo. A bronquite, a bronquiolite, basicamente elas são o quê? É uma inflamação da árvore brônquica e dos bronquíolos, que são as ramificações, as primeiras ramificações dos brônquios. Então você tem a traqueia, se bifurca em dois brônquios fontes, e esses brônquios têm essas ramificações que são as bronquiolares. Então a inflamação desse segmento
é o que desencadeia essa patologia que você está relatando. Com relação à vacina, a vacina ela é importante no sentido justamente da prevenção. Agora, quanto à eficácia dela, até onde eu vi, ela tem sido relativamente eficaz. E determinados grupos mais sensíveis, com esse tipo de patologia, tem uma internação prolongada e às vezes uma internação sem sucesso por bronquiolite, dependendo da gravidade dela. Então, é interessante a imunização, que é uma tentativa com um percentual razoável de você evitar esse tipo de afecção. Agora, a gente tem que falar, quando a gente fala em doença respiratória, nós temos que falar sobre câncer de pulmão também, doutor. Tem alguma conexão, o câncer de pulmão, com doenças ou incidência ao longo da vida de doenças respiratórias de qualquer natureza? Tem. Então, existe um grupo, principalmente, que são as doenças pulmonares obstrutivas crônicas, que aí entra enfisema, esses daí, com grande parte desencadeados também pelo tabagismo, podem ter uma evolução desfavorável e se tornar um câncer de pulmão. O câncer de pulmão é um câncer, existem vários tipos de câncer, né? Mas eles têm relação com essas doenças. A agressão sucessiva do tecido faz com que, eventualmente, exista a possibilidade de você ter um start numa neoplasia, num câncer. E aí tem outros casos ainda, falando sobre doenças respiratórias, que é importante a gente falar, que acabam desembocando em distúrbios do sono também, doutor. Isso é frequente, essa conexão? Pessoas que têm algum tipo de problema respiratório que acaba gerando um problema de distúrbio do sono, a pessoa não consegue dormir e aí ocasiona uma série de outras doenças? Tem. Aí é extenso. Então vamos lá. A apneia do sono, né, que é um dos fatores que desregulam a arquitetura, a eficiência do sono, porque o sono ele precisa ser eficiente. Eu não vou aqui entrar nas ondas, etc., ondas REM, etc. Não vamos fazer o exame polissonográfico. Mas o sono ele tem que ser eficiente. Quando você dorme, aquele período de horas que você dorme tem que ser um período reparador. Você tem que dormir e acordar bem. A partir da hora que você é roncador, faz apneia, e você desalinha, você quebra essa arquitetura do sono, ele passa a ser ineficiente. Então não adianta você dormir 10, 12, 16 horas e acordar cansado. O sono ele precisa ter eficiência, qualidade, não quantidade. Então, existe uma série de fatores aí. Por exemplo, os fatores obstrutivos da via aérea respiratória superior. Então você tem o desvio do septo, associado a alguma rinopatia hipertrófica, ou seja, um aumento das conchas nasais, o que faz com que haja congestão nasal. Obesidade é um dos fatores primórdios que desencadeiam o ronco, porque vai havendo depósito de gordura em toda essa região do tubo respiratório e ele vai sendo estreitado, esse calibre vai sendo diminuto. A flacidez do palato, do céu da boca. Então, esses fatores aí fazem com que haja a piora do sono, desencadeando o ronco e a apneia. E tem um outro ponto que é também, quando a gente fala em saúde aí nasal, digamos assim, tem a questão da higiene nasal também,
né, doutor? Poucas pessoas acredito que fazem, né, essa higiene de forma correta ou que hidratam de forma correta as vias aéreas. Ainda que hoje, por conta da exposição às telas, as pessoas têm se preocupado mais com isso, com a saúde ocular, por exemplo, com o uso de colírios, etc., que hidratem. Agora, as vias nasais, elas ainda são esquecidas, né? E, claro, cada vez mais as pessoas trabalham debaixo de ar-condicionado, de lugares fechados, ou seja, que propiciam também a essas doenças, né? Isso que você está falando acontece realmente. E quanto mais o mundo evolui, mais as pessoas estão se enclausurando em compartimentos com ar-condicionado, com uma vida mais sedentária, com uma hidratação deficiente e o narizinho cada vez sofrendo mais. Uma das coisas que melhoram sobremaneira a fisiologia nasal é a água. A água é um santo remédio, a água ela serve para tudo. E quanto mais eu observo as pessoas assim no dia a dia, conforme passam em consulta, que a gente conversa para tentar tirar algum dado, a hidratação é sempre deficiente. Quando você bebe de água, toma um copo, 2, 1 litro, 1,5 litro, achando que está tomando muita água. Ele está tomando muito pouca água. A hidratação é fundamental. E agora, o que é interessante fazer é justamente isso que você falou, a lavagem nasal com soro fisiológico. Isso, a umidificação da mucosa, porque aqui é a porta de entrada, né? A porta de entrada de tudo é a via respiratória, por onde entra, pelas narinas. A partir da hora que a sua cavidade nasal ela está umidificada, com muco, a chance de você contrair alguma coisa, ela fica diminuída. Porque essa barreira, ela está trabalhando de maneira mais eficaz. A partir da hora que isso daqui está ressecado, o muco está viscoso, o patógeno ele passa direto. Ele não gruda. E passou direto, ele entra e a partir de então você não tem mais o que fazer. Você não tem mais bloqueio. Existem alguns outros bloqueios, mas não são tão eficazes que nem a primeira barreira, né? Quer dizer, essa boa higiene nasal, digamos assim, pode impedir ou ajudar, colaborar para impedir ajuda e várias colabora doenças. Com certeza para isso. Com certeza. E aí, isso sem limites, doutor? Isso pode ser feito desde uma criança até um idoso? Pode ser feito desde uma criança até o idoso. Não tem contraindicação disso. Agora, não há uma necessidade de você ir lavar o nariz de hora em hora, né? É uma umidificação que você faz ao longo do dia, 3, 4 vezes, né? E não é a quantidade que você joga dentro do nariz, é o ato que você faz, né? Então, se você lavar com 5 ml de soro, uma seringa, joga, aspira e assoa, isso já faz a umidificação da mucosa. Na verdade, nós já estamos no outono, né, doutor? Embora não pareça, com as altas temperaturas, nós já estamos no outono. Daqui a pouco entramos no inverno e a gente sabe que as doenças respiratórias disparam ainda mais, né? E como se prevenir? Quais são os principais métodos? E mais que isso, a questão da máscara, do uso da máscara, que foi um aprendizado que a gente teve na pandemia. Qual a importância de que ela realmente seja respeitada e utilizada ao menor sinal de qualquer mal-estar, né? Não esperar, de repente, ser comprovado que você está com influenza, ou que você está com Covid, ou qualquer outro tipo de doença, né? O inverno, ele é problemático pelo seguinte, porque quando você tem a diminuição da temperatura, você começa a se enclausurar em ambientes fechados, com a ventilação diminuída, um grupo maior de pessoas, então a disseminação ela fica mais fácil. Esses ambientes, eles geralmente, o que a gente orienta é que fique ventilado, né? Você não fique num lugar enclausurado. Independentemente da temperatura, você tem que estar num lugar com uma ventilação satisfatória, porque a partir da hora que você se fecha, se tem uma pessoa ali, a coisa fica muito mais fácil de ser
disseminada do que se o ambiente estiver ventilado. Com relação ao uso da máscara, o uso da máscara é mais importante para a pessoa que está contaminada, fazer o uso da máscara. E aí existe uma série de fatores, de trabalhos divertentes que falam a favor da máscara e uma série de trabalhos que falam contra o uso da máscara. Aí fica a critério de cada um o uso da máscara. Bem, imagino que tem os casos mais complexos também das doenças respiratórias que acabam evoluindo para algumas cirurgias, como o próprio desvio de septo, por exemplo, né, em alguns casos, mas tem outros. Tem muito avanço recente, doutor, em termos de tratamentos, quando a gente fala em saúde nasal? Tratamentos em que sentido que você... Ou novas terapias, novas tecnologias, até para... Ou não só de exames, mas muitas vezes de até cirurgias. Aí a gente poderia dividir as patologias nasais em dois grandes grupos para a gente poder dissertar a respeito. Existem as doenças que são obstrutivas pela anatomia do nariz, né? Que não tem resposta a tratamento farmacológico medicamentoso. Por exemplo, o desvio do septo. O desvio do septo é uma alteração que você tem da parede nasal, que é cartilagem e osso. Então, esse desvio ósseo-cartilaginoso, não adianta você tomar comprimido, xarope, spray nasal, ele não vai desentortar. Se você não fizer um procedimento cirúrgico para alinhar ou ressecar esse desvio, a fim de aliviar e deixar a via respiratória pérvia, não vai ter resultado. Existem outros que são desencadeados, mediados, não pela anatomia, mas por fatores externos ou próprios fatores intrínsecos da pessoa que é alérgica, que tem uma reatividade maior. Então ela faz com que a concha nasal se hipertrofie, aumente de volume e acabe tomando a cavidade. Em determinados casos, esses podem ser tratados e, dependendo de quanto está hipertrofiado, existe a necessidade de você fazer uma cirurgia para diminuir o volume disso e fazer o controle após, porque senão você perde o resultado ao longo dos anos dessa cirurgia, isso reincide e acaba entupindo o nariz. Esses alérgicos, existe uma série de fatores hoje que você consegue... na medida do possível, tentar identificar o que causa. Porque os antialérgicos, eles tratam uma consequência. Ele não trata a causa. Então, quando você está com o nariz escorrendo, o nariz entupido, espirrando, você vai e toma um antialérgico. Esse antialérgico antihistamínico, ele faz o quê? Antihistamínico. Ele bloqueia a reação histamínica, que é a reação que desencadeia todos esses fatores. O prurido, a coriza, a obstrução e etc. Só que você fazendo uso desse tipo de medicamento, você está tratando uma consequência. Agora, o que desencadeia isso? Aí é o X da questão. Então, existe uma série de fatores, uma série de exames que a gente pode lançar a mão para tentar identificar esses fatores desencadeantes e, a partir de então, fazer um tratamento direcionado para a causa e não ficar se intoxicando com medicamentos tratando uma consequência. Que é a mesma coisa você chegar para mim e falar assim, estou com dor. Eu falo, toma um X, para a gente não fazer propaganda de remédio. Aí você volta depois de 2 dias e fala assim, eu continuo com dor. Fala, então toma o Y. Aí você vai, depois de uma semana, você volta e fala assim, eu não aguento mais de dor. Eu falo, então toma o Z. Mas, espera um pouco, você está com dor por qual motivo? O que está desencadeando a sua dor? A rinite é a mesma coisa. Esse grupo de patologias que causam obstrução, não sendo a obstrução anatômica, né? Esses outros. Então a gente precisa tentar identificar qual fator está desencadeando e, a partir de então, tratar a causa. Existe uma série de testes hoje que você faz de alergia a ácaros, a pelos, alimentos e etc. A partir da hora que você consegue identificar isso,
você tem condição de fazer uma desensibilização e deixar a pessoa numa condição muito mais satisfatória. Quer dizer, esses testes, de fato, ajudam, então, a garantir a essa pessoa uma qualidade de vida muito melhor. Quando você consegue identificar, sim. Você envereda por esse tipo de tratamento e deixa numa condição muito mais favorável. Até porque tem algumas coisas que não são rastreáveis, alguns pontos que não são rastreáveis por esses. Infelizmente existe ainda. Não existem testes para todos os fatores desencadeantes. Existe teste para os fatores para os mais frequentes, para os mais prováveis. E quais são as cirurgias, quando a gente fala de doença respiratória, mais comuns, doutor? Olha, na prática da otorrinolaringologia, é a septoplastia com a turbinectomia. O que é isso? É o alinhamento do septo juntamente com a diminuição das conchas nasais, né? Isso daí é uma coisa que é feita numa escala relativamente larga para a faixa adulta. Uhum. Nas crianças, o que a gente observa é um entumecimento da adenoide. A adenoide é uma amígdala que a gente tem no fundo do nariz, não dentro do nariz, atrás da cavidade nasal, posterior à cavidade nasal, e ela acaba bloqueando as duas perfurações posteriores do nariz e você começa a ter a dificuldade de inalar. E aí você vê a criança respirando, a criancinha respiradora bucal, né? Geralmente essas crianças também têm o aumento exacerbado das amígdalas palatinas, das que a gente vê quando abre a boca. Então essa adenoamidalectomia é uma cirurgia também que se faz para desobstrução do trato respiratório na criança. Pode ser por outros fatores também, excesso de infecções, etc., se faz. Uhum. Outra coisa que acontece é quando a pessoa, voltando no quadro nasal, você tem um desvio de septo com aumento das conchas nasais, isso começa a impactar nas cavidades paranasais, são os seios da face. Porque os seios da face, essas cavidades, o que elas são? Os seios da face ou cavidades paranasais são cavidades ocas que nós temos no crânio. Nessa região da testa, o frontal, o seio frontal. Nessa região aqui, o seio maxilar. No meio dos olhos tem o seio etimoide e no meio da cabeça lá atrás o esfenoide. São os 4 grandes grupos de seios da face. Essas cavidades, elas são revestidas por uma mucosa, uma pele que nem a pele da bochecha, mais ou menos, né? Uma mucosa. E essa mucosa, ela respira. Respira como? Quando você puxa o ar, parte desse ar, que desce para os pulmões, parte desse ar inalado, ele entra e ventila essas cavidades nasais, paranasais. Quando você tem alguma afecção nasal, desvio de septo, aumento da concha, você começa a obstruir ou diminuir a passagem dos buraquinhos que comunicam o seio da face com o nariz. E aí começa a entrar menos ar. Essa má ventilação das cavidades paranasais faz com que comece a aparecer outros tipos de afecções nos seios da face. E aí você pode ter uma sinusopatia inflamatória, uma sinusite inflamatória. Essa sinusite inflamatória, eventualmente, ela pode se transformar numa infecciosa, dependendo do grau de obstrução. Então você tem obstrução, começa a reter muco. Você pega um resfriadinho, fica aquela secreção ali parada. Aquilo é meio de cultura. Existe bactéria que vive na via aérea respiratória. Aí acaba quebrando o equilíbrio, ela desenvolve um pouco mais, acaba infeccionando e aí você começa a ter esses quadros de sinusite. Pode ser inflamatória, viral, bacteriana, fúngica, tem vários tipos de sinusite. Mas quando você tem os seios da face pérvios, isso é mais difícil de ocorrer. Bem, doutora, a gente agradece demais a sua presença, todos os esclarecimentos no programa de hoje. Foi um prazer. Eu que agradeço o convite.
Nós agradecemos também você que nos acompanhou, seja de casa pela TV ou pela internet. E você já sabe, a gente se vê ao longo da programação da Rede Alesp. Até lá!